A gente vai falar de vida agora, mas na evolução da ciência na ajuda a tantas, eu diria, milhares de pessoas que vivem presas em uma cadeira de roda ou em cima de uma cama. Uma medicação que pode mudar e transformar a medicina como nenhuma outra já fez. Você já ouviu falar na polilaminina? Pois então, tá super viralizado nas redes sociais, inclusive uma entrevista que a doutora Tatiana, que é a criadora, né, ela que desenvolveu, né, a pesquisa liderada por ela, chegou até, tá aí a imagem da doutora Tatiana Sampaio, a pesquisa liderada por ela, por essa cientista, apresentou resultados assim impressionantes. E essas pessoas que foram submetidas a esse tratamento estão andando, estão fazendo inclusive exercícios já. Você já imaginou o que isso pode fazer pelo mundo? Tá aí, a doutora Tatiana. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Leonardo Ruschel, que é neurocirurgião, e vai explicar um pouquinho pra gente como vai funcionar realmente essa polilaminina. Tem uma das entrevistas da doutora Tatiana que ela falou que qual é o formato da polilaminina? O formato mesmo, olhando lá dentro de um microscópio, por exemplo, é uma cruz, meus amigos, é uma cruz. Tá aqui, ó, a imagem para vocês. Essa é a imagem da polilaminina que é aplicada em pacientes que têm problemas de lesão ou tem lesão completa da medula. Então, vamos falar desse assunto, que é um assunto super empolgante, está todo mundo falando disso, né? E aí, há de se dizer do milagre que está acontecendo pelas mãos da ciência, né? Doutor Leonardo, bem-vindo, um prazer lhe receber. Me conta um pouquinho aí como foi para vocês, neurocirurgiões, receberem essa notícia também. Muito boa tarde. Para a gente é uma esperança, assim como para todos os pacientes. A gente vê o trauma raquimedular uma condição muito desgastante, comovente, e até então a gente não tinha nenhum tratamento medicamentoso, né, para essa condição. Então o paciente tinha o trauma e ele era realmente, literalmente ceifado da sua vida, já condenado à cadeira de rodas, a reabilitações, e acabava comprometendo não só a qualidade de vida dele, como da família em torno. Sim. E a gente fica muito feliz com esse incremento, com esse ganho que a ciência vem apresentando, com bastante cautela, porque são resultados muito preliminares, já foram jogados aí, obviamente eles geram um frenesi, uma esperança em todos os pacientes que hoje estão, né, condenados aí a uma condição bastante difícil, né? O estudo, ele está na fase 1, né? Então ele foi aprovado recentemente. Já foi estudado com animais, já foi estudado somente no laboratório. Todas essas fases, elas mostraram progressões, mostraram melhoras, mostraram que é um estudo factível. Foram testados em alguns pacientes e esses resultados, é bom que a gente coloque, eles foram colocados em pacientes numa fase ideal, ou seja, que estavam dentro do protocolo, no tempo ideal, em condições ideais. E muitas vezes não é isso que a gente tem na população em geral. Então é importante que a gente tenha, obviamente, né, fique feliz e contente, porque até então a gente não tinha nada. Né? Então esse fragmento é quase tudo. Tá aparecendo alguma coisa e a gente tem que respeitar agora esse tempo que a ciência exige, que são os tempos dos estudos. Eu acredito que a gente torce, né, obviamente, pelo sucesso da pesquisa e que a gente consiga agregar melhora para os nossos pacientes. Vamos para as participações de hoje. A Júlia de Ponta Grossa. Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. A Júlia que está aqui pertinho também de Curitiba, na linda cidade de Ponta Grossa. Oi, Carla, adoro o seu programa, acompanho todo dia. Muito obrigada, querida. Gostaria de saber se esse medicamento vai funcionar para todas as pessoas que sofreram lesão na medula.
Muito bem. Aliás, ela colocou lá, Júlia, acho que o contato é de uma pessoa, mas é a Laura, aqui ó, ela colocou o nome dela aqui embaixo, Laura de Ponta Grossa. Beijo, Laura, muito obrigada, viu, pela mensagem. Bem, essa questão do tempo, né? Vamos colocar todo mundo numa fila ali, todo mundo que tem lesão de medula, né? Tem algumas pessoas que tiveram lesão recente, há menos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquelas pessoas que estão há 20 anos, né, usando cadeira de roda. Tem um tempo básico, assim, ó, esse tempo aqui é fechado para que a gente consiga resultados bons. Tem, e é o que o estudo vem trabalhando, né? Então, hoje ele trata os pacientes em até 72 horas. Então, um paciente que teve um trauma, né, um mergulho em água rasa, um acidente automobilístico, que são as principais causas, né? E ele vai para o hospital, ele tem até 3 dias, porque normalmente esse paciente, ele tem uma fratura da coluna cervical, da coluna torácica, e junto dessa fratura ele tem uma lesão na medula, né? Então, ele é submetido a uma cirurgia, que é o que era sempre feito, de descompressão. Então, a medula ela fica apertada, comprimida. Então, ela é descomprimida e nessa cirurgia é aplicada a medicação em loco. Então, você tem... Isso é o que o trabalho está fazendo, a pesquisa está em andamento, num período de 3 dias. Então, são 72 horas. Nossa, é super recente, então. Exatamente, Embora tem relatos de pacientes que receberam aplicação, de pacientes que tiveram uma lesão em 3 meses. Né? E aí, obviamente, quanto mais tempo, os resultados não são tão bons. Né? Então, mas veja, são pouquíssimos pacientes ainda que estão no trabalho. Se eu não me engano, foram 6 pacientes, né? Já tá, parece que em 18. Né? Então, está crescendo e os resultados foram bons, foram promissores, mas ainda existe uma fase que é agora, essa fase, estudo de fase 1, que ele avalia a segurança. Aí depois ele vai para um estudo que é a fase 2, de uma larga escala, e depois a fase 3 para, vamos dizer assim, confirmar isso. E ainda depois fica durante muito tempo essa medicação sendo observada. Né? Então, a gente tem bastante tempo ainda para ter essa aplicação. Vamos lá, mais uma participação da Terezinha, de Fortaleza, Ceará. Bem-vinda, Terezinha. Onde podemos encontrar o tratamento de polilaminina? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta ela é clássica, né? E vai existir muito. muito. É o que a população quer, tá? Em qual farmácia, em qual mercado eu posso comprar? Como é que funciona? Vai estar na prateleira e não é bem assim. Não é bem assim. E, infelizmente, eu não diria nem aonde, mas é quando. Tá? Eu acredito que vai mais uns 5 anos de pesquisas para a gente estar utilizando em larga escala. Então, respeitando todas as fases do trabalho. E é óbvio que, né, como a gente vem observando, são resultados, não vou dizer promissores, mas bons resultados, e que, sim, a gente tem que acreditar neles, tem que se debruçar, estudar da maneira mais correta, ética e prudente também. Né? Até porque esse medicamento, ele não surgiu agora. Tá? Só para que vocês possam entender. A doutora Tatiana e a equipe dela, a doutora Tatiana em si, ela está mais de 20 anos fazendo essa pesquisa. Exato. Ela está há 20 anos pesquisando a polilaminina. Então, assim, não é de hoje. A gente não está falando de algo que aconteceu agora, sim, a descoberta de que existe um meio. Agora, se esse meio vai perdurar, se ele pode se desenvolver, pode melhorar, né? A polilaminina, de repente, ser aplicada numa pessoa que está há anos numa cadeira de roda e ela voltar a andar. Então, é um outro passo, né? Para que isso seja, assim, de maneira geral, muito bem estudado e muito bem proposto para a população. Exatamente. É a questão da avaliar a segurança. Então, tem muitos pacientes que hoje têm ainda um pouco de movimento, né? Um pouco de sensibilidade, mas não são funcionais. Esses pacientes não estão autorizados a receber a medicação, porque a gente não sabe se ele pode até piorar a situação que o paciente se encontra. Então, hoje em dia, são pacientes que são com lesões completas, né, que perdem totalmente a sensibilidade e a motricidade daquele nível medular para baixo. Isso acarreta muitas vezes alteração de força nos braços,
perda de controle de esfíncteres de urina, perda de movimento dos membros inferiores e sensibilidade. Então, é uma lesão completa. Quando o paciente não sente e não tem nenhuma motricidade, esse é o paciente candidato a receber. O paciente que tem ainda alguma sensibilidade, tem alguma questão, alguma força motora, esse paciente ele não é candidato, porque ainda não se sabe se a medicação talvez não vá piorar a situação. Então, é uma fase de segurança aí que está sendo testada no momento. Não, e é importante a gente trazer você aqui, Leonardo, porque a internet divulga isso como algo que vai, assim, mudar e já está mudando e que você vai ter acesso. Não é bem assim. Não é tão rápido, né? Existe uma pesquisa de mais de 20 anos, mas agora vai aprimorar essa pesquisa para que seja visto mesmo se isso vai perdurar, como vai se comportar nesses pacientes que já receberam, se eles não vão ter uma piora, por exemplo, ou vão ter uma melhora muito rápida. Então, tudo isso vai ter que ser estudado. Como você falou, são mais 5 anos de muita paciência e de mais estudo ainda para aprimorar exatamente, para aí sim as pessoas terem acesso, por exemplo, ali no SUS, por exemplo, daqui a alguns anos. Né? Exatamente. Então, essa segurança ela tem que ser testada e tem que seguir todo o rito que os trabalhos exigem. Né? É importante que se diga que, hoje em dia, devido a essa divulgação, isso a comunidade científica, a comunidade médica, não é tão a favor quanto esse, vamos dizer, esse trondo que teve na mídia, porque acaba trazendo, muitas vezes, possibilidades, e é o que está acontecendo em alguns casos, até de golpe para muitas famílias que estão sem ter... Estão desesperadas e acabam ouvindo, né, o que algumas pessoas de má fé possam utilizar dessa novidade que vem se espalhando. Isso é bem importante você falar. Isso é bem importante. Então, assim, se você está vivendo uma situação dessa, tem gente fazendo vaquinha na internet. Exato. Para dizer que vai comprar polilaminina. Gente, não existe isso. Essa medicação não está disponível para comprar. Ela está em pesquisa ainda. Então, tenhamos paciência e perseverança de que as coisas realmente aconteçam daqui a algum tempo para que isso esteja realmente disponível para a população. Então, tenham cuidado, como o doutor falou, que tem mais por aí, é malandro dando golpe e a gente tem que ficar o tempo todo de olho, o tempo todo se cuidando. Quero te agradecer pela tua presença aqui, muitíssimo obrigada e volte sempre que tiver novidades aí, pode voltar. Tá bom, à disposição sempre. Obrigado. Obrigada.